paz, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui novamente para aprendermos um pouquinho mais da palavra do Pai. Antes de mais nada, eu gostaria de orar com você, amém? Paizinho querido, eis-me aqui, Pai, diante da Tua presença. Eu louvo a Ti, Pai, por essa palavra que o Senhor me deu no dia de hoje. Já fiz a oração da manhã baseada nesta palavra e agora eu venho explicá-la conforme a Tua direção, em plena dependência de Ti, para que cada um, Senhor, receba aquilo que vem do Teu coração, do mais profundo que é a Tua santa palavra. Eu me rendo plenamente que esta palavra venha ser como flecha ao coração de quem ouve, alcançando o alvo daquilo que o Senhor já determinou nos céus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Então eu vou ler aqui com você na versão A Mensagem e diz assim: o tema, antes de mais nada, é a bênção do Abba Pai. Deus, marca-nos com Tua graça e com Tuas mãos sorri para nós. Todo o país verá como ages. As nações pagãs saberão que é capaz de salvar. Que o povo agradeça e se alegre em Ti. Ó Deus, que todos os povos agradeçam e se alegrem em Ti. Que todos os povos e nações exultem e expressem sua alegria, porque Tu o julgas honestamente e tomas conta das nações numerosas. Que o povo agradeça e se alegre em Ti, ó Deus, e que todos os povos agradeçam e se alegrem em Ti. Que a terra mostre sua exuberância e marca-nos com a Tua bênção, ó Deus, o nosso Deus. Sim, marca-nos com a Tua bênção e que sejas honrado nos quatro cantos da terra. Eu louvo a Deus porque essa palavra é uma palavra de bênção, é uma palavra de vitória, é uma palavra onde o Senhor age em nosso favor, através da Sua graça, através da Sua marca única, através da Sua graciosidade em nos conceder as Suas bênçãos, porque aqui Ele diz, Ele sorri para nós, né? Então, se o Senhor sorri para nós aqui, Ele diz assim que todo o país verás quem Ele é em nós e através de nós, porque aqui Ele fala, né, nessa oração, para Ele deixar a marca dele com a graça e o amor que Ele tem por cada um de nós. Né? E aqui o povo, ele fala, agradeça, né, povos, agradeça nações, agradeçam e se alegrem em Deus, né? Porque aqui está dizendo para as nações exaltar o Pai. E Ele é aquele que julga com retidão, é aquele que julga com justiça, é aquele que traz, né, a sua soberania para mostrar quem Ele é, não só para nós que necessitamos do cuidado e do amor dele, mas também para as nações pagãs, né? Porque aqui existia muita idolatria, existia muita gente que não a serviam ao Deus vivo e único que é o nosso Abba Pai. E aqui Ele está dizendo, Senhor, mostra perante a nação, mostra perante os povos, mostra perante, né, todo o país a Tua soberania, a Tua graça sobre nós. E trazendo, né, para a nossa realidade hoje, só temos que agradecer ao Pai, né? Por quê? Porque de alguma forma, por mais que estamos passando situações difíceis, por mais que de alguma forma estamos precisando, na maioria das vezes, do socorro de Deus, essa palavra, né, que se encontra em Salmo 67, diz para Deus nos marcar. E como que Deus vai marcar a onipotência e o querer dele para as nossas vidas? A partir do momento que eu e você, dentro do processo, louvemos a Ele, exultemos a Ele, honramos a Ele, buscamos a Ele, sabendo que não é o ciclano, beltrano ou, né, quem quer que seja
que tem que deixar a marca dele em você. Mas aqui ele está dizendo: marca-nos com a tua graça. Sorri para nós. E quem pode fazer isso senão o Abba Pai? É o Abba Pai. Por quê? Porque ele é um Deus abençoador, ele é um Deus de honra, ele é um Deus de glória, ele é um Deus de poder, ele é um Deus que age, ele é um justo juiz e fiel advogado. Ele é aquele que julga honestamente a minha causa e a sua causa. E aqui está dizendo que a terra mostrará a exuberância desse nosso Deus. Então, o que eu aprendo com essa palavra de Salmo 67? O quão maravilhoso ele é, o quão maravilhoso Deus é. Porque se o salmista aqui está pedindo para ele marcar com a graça, significa que existe essa graça no Pai, que existe essa graça em uma única pessoa que devemos pedir e clamar, que é o nosso Pai, o nosso Abba Pai. E quando sabemos que temos um Pai que cuida de nós, quando sabemos que temos um Pai que está no controle de todas as coisas, quando sabemos que temos um Pai que verdadeiramente ele marca a nossa vida com a soberania dele, o milagre dele, a graça dele, o sorriso dele, pela onipotência de quem ele é diante da minha situação, diante da sua situação, diante do que estamos passando, diante do que o nosso mundo tem passado. Aqui está dizendo que se a gente pede para ele com fé, com convicção, ele vai deixar a marca dele, da graça dele em nossa vida. Inclusive até me traz um versículo, do apóstolo Paulo, que o apóstolo queria, ser curado de algo. E aí o Senhor falou assim: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque a graça é a bondade, a graça é o favor merecido, é a misericórdia, é a bondade, é a demonstração de amor dele diante da minha necessidade, diante da sua necessidade, diante daquilo que você de fato precisa. Então aqui, nesse versículo 67, do 1 ao 7, que é tão pequenino, mas nos traz uma graça, uma certeza de quem devemos clamar e de onde está a nossa bênção e de onde ela virá, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes a gente está vivendo situações as quais a gente não entende, a gente está passando por um processo que a gente fala: meu Deus, eu não sei o porquê de tudo isso, mas existe a graça do Pai que nos alcançará mediante a essa situação. Então é importante que você tenha certeza e plena convicção do amor de Deus por você. É importante que você vá à presença do Pai e fala: sorri para mim, sorri para minha situação, tenha misericórdia de mim, mostra às nações quem tu és em mim. E como que Deus vai manifestar a glória dele, o poder dele? Através da dificuldade que passamos, através do processo que estamos passando. Aí vem o socorro de Deus e ele nos marca com a graça, com o sorriso, com a bondade, com a misericórdia, e mostra às pessoas o cuidado dele para com a nossa vida. Mostra aqui que a gente tem que se alegrar nele, que a gente tem que agradecer a ele. Agora há pouco eu estava ouvindo uma ministração e dizia que a gente tem que louvar a Deus em toda e em qualquer situação. Então, se você está passando por um problema grave, por uma situação difícil, clame a Ele, porque só Ele tem a bênção, só Ele tem a graça, só Ele pode sorrir para essa sua situação e trazer de verdade aquilo que você precisa. Então, esse salmo hoje veio como um bálsamo para a minha vida, e eu creio que para a sua também, porque da mesma forma que houve essa oração do salmista pedindo para Deus, para ele manifestar a graça, o sorriso dele,
a soberania dele, para que todos pudessem ver o agir dele na minha e na sua vida, significa que a gente tem certeza de quem faz, certeza de quem de fato podemos contar. Né? Às vezes você fala, meu Deus, mas tenho amigos, tenho família, tenho isso, tenho aquilo, mas primeiro socorro, primeira graça manifesta na sua vida é do Pai. Ele pode levantar quem Ele quiser, Ele pode fazer como Ele quiser. A própria palavra diz que diante da minha situação difícil e da sua situação, significa que Ele traz à existência aquilo que não existe para abençoar os seus. E aonde devemos clamar, porque a bênção só vem do nosso Abba Pai. A bênção só vem do Senhor Jesus. A bênção só vem manifesta pelo poder e autoridade do Espírito Santo na minha e na sua vida. Então, que este salmo, né, traga para você essa reflexão de que a graça vem dele, a bênção vem dele, o sorriso vem dele, e ele vai manifestar a sua glória e o seu poder em nós, para que o nome dele venha a ser glorificado. Tanto é que aqui fala, ó, todos os povos agradeçam e se alegrem em ti, porque toda resposta de qualquer problema que temos está nele. Então ele fala assim, ó, exultem, expresse com alegria, porque Deus é aquele que julga a tua causa honestamente. Ele sabe a medida certa, Ele sabe o tempo certo, Ele sabe como fazer, Ele sabe te dar estratégia, Ele sabe te fortalecer dentro do seu coração, para que de fato você se alegre nele, você continue nele, você de alguma forma permaneça fiel, porque Ele vai mostrar a exuberância dele, o poder dele manifesto na minha necessidade e na sua necessidade. Ele vai nos marcar com a bênção que vem dele, porque ele é a própria bênção. Deus é a própria bênção, ele é a resposta para todas as nossas necessidades. Se a gente tem fome, né? Ele fala que ele é o pão da vida. Se a gente tem sede, ele é a água que flui viva dentro de nós, né? Se a gente tem uma ansiedade, ele fala, lança sobre mim toda a vossa ansiedade e eu, Deus, cuidarei de vós, né? Como ele diz no Salmo 23, que ele é aquele que estará conosco para que quando ele esteja em nós, de nada tenhamos falta. Não significa que a gente não vai ter. A gente tem, né? Eu tenho a minha, você tem a sua, mas em toda e em qualquer situação, Ele não estará nos abandonando neste momento. Então, aqui ele fala que o povo agradeça e se alegre em ti, ó Deus. Que todos os povos se agradeçam e se alegrem em ti. Que a terra mostre a sua exuberância. Marca-nos com a tua bênção, ó Deus, nosso Deus. Sim, nos marca com a tua bênção. Ele repete, porque ele fala assim, eu estou aqui para ser marcado por ti diante da minha necessidade. E tudo aquilo que aflige a tua alma, tudo aquilo que aflige o teu espírito, tudo aquilo que tem te tirado o sossego, você sabe que você pode ir à presença dele e pedir para ele marcar a tua história, marcar essa situação, sorrir para você e trazer a bênção que só ele tem, porque só ele decreta a bênção que necessitamos. Só ele tem a medida certa, porque aqui ele fala, eu julgo honestamente. Eu tomo conta das nações numerosas, então ele tem o controle de toda e qualquer situação. Então que você saiba e tenha certeza no seu coração que você, de alguma forma, pode confiar no Pai, você pode descansar nele, você pode colocar a sua situação diante dele, contando de ser marcado com a graça dele, das bênçãos que virá dele, do sorriso dele diante da sua necessidade, porque ele fala 2 vezes aqui, marca-nos com a tua bênção.
marca a minha história, marca a minha necessidade, marca aquilo que eu necessito. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o Abba Pai, Ele sabe. Eu não sei daquilo que você precisa, mas Ele sabe. Então, da mesma forma que esse salmista clamou ao Senhor em oração, vá de encontro ao Pai, ao seu Abba Pai, porque Ele é o Pai que supre todas as necessidades. Ele é o Pai que cuida de você em toda e em qualquer circunstância. Ele é o Pai que verdadeiramente olha para você e marca você com a bênção e a graça que Ele tem para a tua vida. Amém? Tenha certeza e convicção, assim como eu tenho certeza daquilo que eu estou lendo, tenho certeza de que diante das situações adversas que eu ou você tenha, aqui está dizendo, marca-nos, ó Pai, marca-nos com a tua bênção, com o teu sorriso e com a tua graça, que você possa ter essa mesma fé e fazer essa mesma oração com convicção, sabendo que Deus ouve a tua oração. E neste momento eu gostaria de declarar essa palavra na tua vida como uma verdade, na minha vida como posse daquilo que eu preciso e daquilo que você necessita. Amém? Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, por esta palavra. Muito obrigada, Pai, por este salmo que aumenta a nossa fé, aonde depositamos em Ti, que é o dono da bênção. O Senhor é a própria bênção, o Senhor é a própria graça. O Senhor usa de graça e misericórdia para com as nossas necessidades, com aquilo que necessitamos, com aquilo que almejamos, com aquilo que precisamos, porque todos nós, Pai, carecemos da Tua bondade, carecemos da Tua intervenção, porque sem Ti nada podemos fazer sozinhos, mas contigo somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, Pai, eu declaro esse Salmo 67 na vida de quem está aqui, na vida de quem ouve, na vida de quem ouvirá, e que esse Salmo 67, Pai, venha como uma flecha ao coração de quem ouve, acertando o alvo, sabendo que o Senhor o marcará com a Tua graça, com o Teu sorriso, com as Tuas bênçãos, com a Tua justa honestidade em ser o justo juiz diante da causa de que cada um aqui precisa. Tu és aquele que cuida de cada um de nós, porque Tu és Abba Pai. E o Pai, sabemos que com o Pai podemos contar, porque a própria palavra diz que se um filho pede para um pai humano da terra algo para comer, ele jamais lhe dá uma pedra. Quanto mais o Senhor Deus, que olha todas as nossas necessidades e deu seu Filho por amor a nós, o Senhor nos abençoará muito mais. Se um pai terreno ama e cuida do seu filho, o Senhor fará muito mais por nós e pelas nossas necessidades. Assim, Senhor, eu me alegro em Ti. Assim, Senhor, eu glorifico a Ti, Senhor, por toda a situação difícil, por todo o processo, por toda a dificuldade, porque aqui a Tua palavra diz: exultem e glorifiquem o meu nome, se alegrem em mim, porque eu sou a resposta, eu tenho a solução, eu sou aquilo que você precisa, eu sou tudo o que você necessita. Eu irei marcar a tua vida com a minha graça, com o meu sorriso, com as minhas bênçãos, porque é assim que diz a tua palavra, e tomamos posse dessa verdade, dessa realidade, sendo grata a Ti, Pai. Gratidão é, Senhor, a oração que eu faço nessa tarde diante de todas as bênçãos que o Senhor nos entregará neste mês que se inicia. Eu louvo a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus de bênção, Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus que cuida verdadeiramente dos Teus. E é essa verdade que eu declaro na vida do meu irmão e da minha irmã, na autoridade de todo o nome que é Jesus Cristo. Assim eu te peço, em nome de Jesus, toda essa marca que vem de Ti, todo esse sorriso e bênçãos na minha vida e na vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço cada um de vocês que entraram. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque através de um clique seu, você também pode abençoar a vida de alguém. Amém?
Muito obrigada, fica com Deus.